aqui, Geraldo, com você e sua audiência. Né? Desejo a todos um ótimo 2025. O NEABI, né, como o próprio nome já fala, né, é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. Né? O Instituto Federal do Rio Grande do Norte possui vários núcleos, né, articuladores de temas transversais. O NEABI é mais um deles. Né? Aqui em Caicó, o NEABI ele já vem se estruturando há mais de 10 anos. Né? Há mais de 10 anos. É um núcleo, como o próprio nome já fala, um núcleo de estudos permanentes, né? Ele fomenta ações afirmativas dentro do Instituto e também na comunidade escolar. E ele vem fortalecido bastante, Geraldo, por uma importância, né, dos últimos anos, né, no estabelecimento de algumas leis que a gente possui da educação básica, né, da educação do ensino superior, que é a Lei 10.639 de 2003, que institui o ensino, né, de história afro-brasileira no Brasil, né, na educação básica, e a Lei 11.645 de 2008, que institui, além da história, a obrigatoriedade, certo? A obrigatoriedade da história afro-brasileira e indígena. Né? Então, o NEABI ele tem uma importância de articulação e fomento de ações afirmativas que se relacionam com a questão étnico-racial, né, no nosso país e principalmente nos campos em que ele se estabelece. Né? O NEABI ele tem um funcionamento sistêmico, né? Ele tem a sua assessoria, né, na reitoria em Natal, mas cada campus tem a seu grupo que articula essas ações. Aqui em Caicó, nós temos um trabalho já há 10 anos, né? Eu sou professor do IFRN, recém-chegado, né? Mas o grupo ele já existe há mais de 10 anos, com ações e parcerias, principalmente em pesquisa, ensino e extensão. Né? Algumas ações que nós temos desenvolvido aqui no IFRN Campus Caicó têm relação com parcerias como o do grupo Ginga Neném, do mestre Eri, né? Que tem uma atuação importantíssima aqui no Seridó, né? De difusão de cultura, de difusão da dança, da capoeira, né? Tem um trabalho gigante, inclusive. Um trabalho, né, gigante que certeza. deve ser reconhecido. Inclusive, mando um abraço para o mestre Eri. Temos uma parceria também com a Associação dos Negros do Rosário, ali do João 23, né? Que é uma manifestação secular aqui na cidade, né? E que muita gente não conhece, inclusive, né? A importância da resistência desse grupo aqui, principalmente no Seridó, não somente em Caicó, mas em outros municípios também, né? E sempre nessa perspectiva, Geraldo, de uma educação inclusiva, de uma educação que possa ser uma educação libertadora e conhecedora da sua própria história, né? Porque a gente sabe que esse reconhecimento é um reconhecimento que vem através da educação mesmo, né? Então, acho que o IFRN é um exemplo de uma educação pública de qualidade que fomenta isso, né? E nos últimos anos a gente vê que o assunto, né, a temática sobre educações étnico-raciais, ela vem tomando fôlego, vem tomando força, tanto é que no último Enem foi temática da redação, né? E a gente vê que o grau de importância que isso vem se estabelecendo, e que bom, né, que vem se estabelecendo dessa maneira. Talvez o fato, né, do IFRN, aliás, do Enem, perdão, ter trazido à tona, né, em evidência, a redação do ano passado tenha fortalecido, e para vocês foi um pouquinho, né, porque talvez não seja muito, né, um pouquinho do reconhecimento, né, vocês, foi a hora que vocês entenderam, agora pelo menos nós conseguimos, fruto do esforço, né, de todo mundo, ter um mínimo de reconhecimento. Isso, acredito que o Enem, né, a temática da redação do Enem, ela vem para colocar à luz a uma temática que já vem sendo trabalhada, né, há muito tempo. Né? O movimento negro brasileiro é um movimento de décadas, né? É uma luta histórica, né? E que muitas vezes não é abordado de uma maneira transversal dentro da educação, né? O núcleo ele existe justamente porque não é uma disciplina específica de educação étnico-racial que a gente tem na educação básica. É necessário um núcleo que articule esse tema que é transdisciplinar. Né? Então ele pode ser abordado tanto em língua portuguesa, como em geografia, como em história, como em física, como em química, né?
É só a gente observar os cientistas, as cientistas negras que nós temos, né, de relevância no nosso país e internacionalmente. Então é uma temática que ultrapassa qualquer disciplina. Por isso que o NEABI ele é importante nessa articulação. Eu posso estar enganado, e você pode me corrigir, mas houve atualizações, inclusive, na lei, né, acho que de 2023 para cá, sobre a obrigatoriedade do ensino de história afro, né, na rede pública. Isso, houve, na verdade, a última atualização foi essa de 2008 e que vem sendo complementada de alguma maneira, né? Justamente, a diferença que há é que a primeira lei, né, ela vinha só com a terminologia de educação afro-brasileira e depois há uma adição de educação afro-brasileira e indígena, né? E focando um pouco aqui no Seridó, isso tem uma importância muito grande, né? Porque a origem aqui dessa região é uma origem indígena, né? A gente tem resquícios, a gente tem tradições, né, que remetem aos povos originários e que ao longo da história foi apagado, né, por meio desse processo de colonização. Então é importantíssimo resgatar essas origens e nos reconhecer como sujeitos multiculturais, né, nos reconhecer como sujeitos multiculturais que têm essas influências, né, tanto da afro-brasileira quanto indígena, como também dos colonizadores que aqui chegaram. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho mais do dia a dia do núcleo, né? Evidentemente que é um núcleo de estudos, então vocês vão propondo atividades, ações. Em 2024, né? Como é que o grupo trabalhou, né, no seu dia a dia? Isso. Em 2024, né, o grupo ele se deteve a ações de pesquisa, de extensão, né, e de ensino, principalmente. Foi um ano muito turbulento, porque nós tivemos uma pequena parada de uma greve também, e depois retomamos com as nossas ações, mas fizemos bastante, né? Tivemos a Expotec, né, que é a feira que acontece bianualmente ali na Ilha de Santana, que o IFRN promove, né? Na Expotec nós tivemos a nossa sala de exposição e ao mesmo tempo um trabalho muito interessante com a professora Josefrânia, com a professora Sandra, com a professora Juliana, né, que foi o palco das identidades, né, onde nós trabalhávamos 3 categorias de análise, né, raça, gênero, né, e classe, né, e nós desenvolvemos nossas ações ali, né. Tivemos apresentações da capoeira, tivemos a apresentação dos Negros do Rosário, né. Também temos projetos de pesquisa relacionados justamente aos alunos que entraram por meio das cotas, né? Nós temos um trabalho interessante de identificação e de estudos relacionados a isso. O NEABI também ele organiza as bancas de heteroidentificação, né, no âmbito do IFRN, nos ingressos dos cursos, tanto superior como também dos cursos médio integrado, né? Então a gente organiza essa banca e a gente tem a perspectiva agora para 2025, né, de ampliar um pouco mais, né, esses projetos, principalmente os projetos de extensão, por isso que é importante esse momento aqui com vocês, né, que é para chamar a comunidade, né, para a comunidade saber que existe esse núcleo permanente, que nós temos um objetivo de fomentar, né, de apoiar ações que venham a trabalhar com essas temáticas, né, na comunidade. Dentro do planejamento do núcleo, né, vocês já pensam, né, que ações seriam possíveis, né, a melhor forma de trazer a comunidade para o núcleo, né? Tem ações pontuais? Isso. A nossa atuação não é somente restrita ao IFRN, sim, mas também são condicionadas a partir de editais que são lançados pela própria instituição ou editais externos, né? Então, assim que os editais de 2025 surgirem, né, edital de pesquisa, de ensino de extensão, existem editais específicos para que a gente possa trabalhar ali, que nos dão uma infraestrutura, né? Nós começamos com esse planejamento para que essas ações elas possam se efetivar. Mas, de antemão, a gente tem ações que já são consolidadas ali dentro do Instituto, né? Como, por exemplo, o Abril Indígena, né? Como, por exemplo, também as ações relacionadas à Semana da Consciência Negra, né? E que não estão somente restritas a esses períodos, são ações perenes, né? Só que nesses períodos a gente tem desenvolvido
ações que possam tomar uma amplitude maior devido ao mês ser direcionado para isso, né? Agora, falando um pouco mais aí sobre essa questão da autoidentificação, né? Por que é mais difícil, né, as pessoas conseguirem se identificar? E se a gente olhar, fazendo um raio-x, um olhar aqui sobre o Seridó, como você mesmo falou agora há pouco, né? Que nós temos uma região indígena, né? Onde... que é marcado principalmente pelo nome das cidades, Exato, dos lugarejos, o próprio e tudo nome, mais, né? O próprio nome. Mas por que é difícil, né, essa autoidentificação? Há uma explicação? Há uma explicação, sim, né? A gente sempre comenta que a história, entre aspas, dos ganhadores, elas se prevalecem, né? Então, ao longo do tempo, essas marcas, né, elas foram apagadas de alguma maneira, né? E essa autoidentificação se torna muito difícil porque tem um teor pejorativo, né? Foi construído um teor pejorativo diante dessa proximidade, tanto com a cultura afro quanto a cultura indígena, né? A gente tem dentro da nossa cultura, uma cultura muito baseada nesse direcionamento do colonizador, em que tudo que vem da cultura africana e tudo que vem da cultura indígena tem alguma marca negativa, né? Então, essa é uma dessas explicações. Uma outra explicação dessa autoidentificação é justamente a falta do conhecimento sobre essa cultura. Né? Então, a gente sempre fala que a falta de conhecimento ou a ignorância, ela é fonte fértil para os preconceitos e para uma não identificação. Eu não sou do Seridó, né? Eu sou de Ceará Mirim, né? E dentro do imaginário do Seridó, pelo menos no estado do Rio Grande do Norte, quando eu vim trabalhar aqui no IFRN, eu pensava, nossa, então eu vou encontrar uma cidade, Caicó, né? Vou encontrar uma cidade majoritariamente branca, né? E quando eu chego aqui, eu vejo que não. Não era bem assim. Não né? é bem assim. Não é bem assim, né? Então, vejo que há uma questão de autoidentificação muito forte e que a gente tenta trabalhar isso com os nossos alunos, que não são somente alunos de Caicó, né? São alunos de todo o Seridó, né? De várias cidades da região. E você falando aí na sua visão, né? Pensando de quem é lá da região metropolitana, né? E aí você talvez consiga hoje, depois, passado aí o seu tempo aqui na região, que não é só em Ceará Mirim, né? Ceará Mirim também tem, né? Esses traços, né? E aí você vai trazendo aqui para o Seridó, também, você vai enxergando isso. E o que é mais... e aí eu vou falar um pouco de Ceará Mirim, né? Ceará Mirim, ele é um município que se estabeleceu a partir também de uma monocultura canavieira, né? Em que existia uma aristocracia ali estabelecida, uma aristocracia branca, né? E que essa história da aristocracia é muito mais evidenciada do que daqueles que foram, que sustentaram ela, né? Então, a gente percebe que independente da região, essas histórias, né? Essa construção histórica, ela vai vir totalmente enviesada a partir de um pensamento pejorativo, né? Em relação à cultura afro e à cultura indígena, né? Seria muito difícil dizer que a região do Seridó, por exemplo, ou até estendendo aí para o Rio Grande do Norte, ela é uma região que está mestiça, né? Que a gente não vai encontrar somente brancos, né? A gente vai encontrar uma mistura aí. A gente não pode tratar dessa maneira, principalmente no nosso país, né? A gente não vive dentro de uma ilha cercada em que somente um grupo prevaleceu, né? E para isso existem trabalhos importantíssimos aqui no SERES, no grupo de História dos Sertões, né? Sim. Tem estudos importantíssimos do professor Helder, tem estudos importantíssimos do professor Muiraquitã. Sim. Então, a gente tem que conhecer a história da nossa terra para principalmente evidenciar e valorizar o que nós somos diante de todo esse processo. Recentemente, nós tivemos aqui na cidade de Caicó, inclusive no evento da UERN, né, a participação do cacique Luiz Catu, né? Sim, de Catu. E ele falava muito, né? Eu lembro que ele falava muito dessa questão. Aqui na região do Seridó nós precisamos nos identificar, porque a maioria das pessoas tem essa identificação negra, indígena. Então, aí ele falava, ele disse até assim, o meu objetivo
é que todas as pessoas, a maioria das pessoas consiga se auto-identificar como uma pessoa, no mínimo, indígena, né? Porque todo mundo aqui tem sua origem. Isso é um sonho muito distante? Não, não é um sonho, né? Não é um sonho. E eu sou um entusiasta, né? Eu sou um entusiasta da educação. Dessa ideia, né? Eu sou um entusiasta da educação e eu acredito que é por meio dela, né, do conhecimento, que a gente vai ter uma abertura para esse autorreconhecimento, né? A questão da ancestralidade indígena e negra, ela não está somente naquilo que a gente conduz, que é com consanguineidade e tudo mais. Não é somente a questão do fenótipo, não. Sim, sim. Faz parte de uma história que vem se consolidando no nosso país há séculos, né? Então, e que precisa de uma reparação. As ações afirmativas estão para isso? As ações afirmativas, elas existem justamente para isso, né? Quando a gente fala de cotas, quando a gente fala de editais de permanência estudantil, né? Quando a gente fala em todas essas ferramentas, nós estamos falando de uma reparação, né? E isso é efetivo, né? Pelo menos na educação básica isso é efetivo. Agora, o caminho, talvez tenha dois caminhos, né? O caminho da política pública, mas o caminho da educação, os dois precisam caminhar lado a lado? E a educação é uma política pública. Sim, né? sim, Então, sim. talvez seja uma das principais políticas públicas que nós temos. Mas não somente ela, né? Existem ações afirmativas de fomento à cultura, por exemplo, né? Tem vários editais, né? Editais como o Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo, também que vão fomentar a cultura e que possuem editais específicos de ações afirmativas, né? Que são importantes e que amarram essa temática também. Então, são políticas públicas que estabelecem uma equidade e uma igualdade, né, no nosso país. Pensando ainda no núcleo, né, e na própria Casa do Núcleo, a Casa do Núcleo, evidentemente, é o FRN, né? Vocês já conseguem colher resultados positivos no próprio IFRN? Com certeza. Eu falo isso pensando do ponto de vista dos alunos? Sim, com certeza. É um trabalho... O trabalho de educador é um trabalho de formiguinha. Sim, né? A sim. gente não tem assim, vou fazer uma ação aqui para ter um resultado imediato. Vai resolver tudo hoje? Não vai. Não vai. Então a gente tem um trabalho articulado e nós professores percebemos que desde o aluno ali do primeiro ano do ensino médio integrado e quando ele sai no quarto ano do ensino médio, há uma transformação, há uma identificação e há uma abertura desse aluno para outros horizontes. Então a gente percebe essa mudança e esses ganhos, principalmente quando esse aluno ele sai do IFRN. Ele sai com outra consciência? Com certeza, sai com uma outra consciência, ganha o mundo, né? A gente tem aí taxas de aprovação, a gente tem alunos que se enveredam por profissões e se estabelecem como cidadãos altamente capacitados para discutir, por exemplo, relações étnico-raciais. Muito bem. Professor José Avelino, muito obrigado pela participação aqui no Panorama 95. Parabéns aí pelo trabalho no IFRN, principalmente no núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas. Saiba que é importante e fundamental que o núcleo possa aparecer, né, que está em evidência, claro. Certo? Então, o espaço aqui do Panorama estará sempre aberto, não só para o IFRN, mas para o núcleo, claro, né? E um 2025 de sucesso, né? Parabéns aí pelo trabalho mais uma vez. E mais alguma informação que queira acrescentar, fica à vontade. Eu que agradeço essa oportunidade de falar aqui para a audiência de vocês. Falo que falo em nome do grupo, né? Eu sou um membro do grupo, existem várias outras pessoas, professores e técnicos que fazem parte do núcleo, que nós estamos abertos aqui também para ações e parcerias, né? O NEABI ele possui redes sociais, se o pessoal quiser seguir, né, no Instagram, né, @NEABICA, que é de Caicó, né, e qualquer ação, qualquer edital, qualquer participação, nós estamos lá publicando para vocês, tá bom? Muito obrigado. Muito bem.